graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Maravilhosamente bem estarmos na casa de Deus, estamos em nossa casa e hoje, mais do que em qualquer outra ocasião, cumpre-se a determinação do Mestre de estarmos sempre em família, glorificando a Ele. O cristianismo nasceu no lar. Em cada casa, em cada família, havia o temor de Deus e havia adoração, leitura da Bíblia, cântico de hinos e reflexão na palavra de Deus. Receba um abraço virtual aí do pastor Erivaldo e toda a igreja evangélica Batista do Cabo na Vila Coabe, antenada, sintonizada aqui no nosso canal do Facebook, participando do culto. E você, meu nobre amigo, irmão, independentemente de participar regularmente da igreja, presencialmente, agora, neste vídeo, você pode acompanhar-nos. Belas canções e a propagação da Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero ler um texto sagrado que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e os versos 57 até o verso 62. Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versos 57 a 62. Indo eles caminho afora, alguém disse: seguir-te-ei para onde quer que tu fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: segue-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo lançado a mão no arado e olha para trás, está apto para entrar no reino de Deus. E ainda quero ler no Evangelho de João, no capítulo 20, o verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ó Deus, te engrandecemos, porque Jesus venceu a morte, ressuscitou, nos deu destemor, nos deu a paz que o mundo não pode dar. Teu povo está distribuído nos lares, com medo até, mas desperta em cada um desses que proclamam, confessam ao Senhor, a ousadia, porque o Senhor diz na sua palavra: eu deixo-vos a paz. Paz seja convosco. Amém. Que bom ler a palavra
e observar o registro do que significa seguir o Cristo que ressuscitou. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dão conta de forma detalhada da ressurreição de Jesus. E hoje a cristandade comemora o aniversário da ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas Cristo ressuscitou para ter seguidores. Cristo ressuscitou como penhor da nossa ressurreição. Eu sempre me questiono, teria Cristo ressuscitado antes mesmo, sofrido tanto, levado à morte e morte de cruz, para ter seguidores tímidos, medrosos, seguidores sem ousadia? Ou teria Jesus feito todo o sacrifício para ter seguidores que aceitam o desafio de estar com Ele e segui-lo em qualquer que seja a situação? Esse texto do capítulo 9 do Evangelho segundo Lucas trata pelo menos de 3 tipos distintos de seguidores. E todos os 3 tipos de seguidores são envolvidos em alguns desafios. E a época de Cristo, primeiro século da era cristã, início da era cristã, optar por seguir Jesus era assinar uma sentença de quase morte. Era muito desafiador. Rompia-se a estrutura com a religião oficial do Estado. Rompia-se a estrutura familiar. A família estava arraigada nos princípios judaicos. Rompia-se o desafio de convivência social. Quando se optava em seguir o Nazareno, o Filho de Deus, estava se optando pela margem, porque os registros históricos dizem que, a princípio, os seguidores de Jesus eram aqueles que estavam à margem da sociedade. E quando alguém, à semelhança desse primeiro seguidor que aparece aqui no texto, se propõe a seguir Jesus, que ele diz assim: mestre, eu te seguirei por onde quer que tu fores. Isto demonstrava, a princípio, uma decisão de haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou seguir ao Senhor. Só que o texto dá conta que Jesus mostra que segui-lo não é romantismo inconsequente. Segui-lo não é emocionante como muita gente pensa. E esse jovem parece que viu em Jesus alguém que ele podia seguir de forma emocionante. Quem sabe dizendo assim: eu vou me dar bem em seguir a Jesus. E aí Jesus coloca um pequeno empecilho. Ou, aliás, Jesus convida para uma reflexão. É isso mesmo que você quer? Você quer me seguir? Eu estou indo de encontro
ou ao encontro da cruz. Você vai precisar negar-se a si mesmo, porque o Filho do Homem, diz a expressão do texto, não tem onde reclinar a cabeça. Não há garantia, não há segurança. E Lucas, assim como Marcos e Mateus, os outros dois evangelistas que trazem esta passagem, não dão detalhe se aquele jovem continuou empolgado em seguir a Jesus. Já passa a seguir, a descrever um outro que Jesus então convida. O primeiro seguidor, carregado de emoção, empolgado, não estava medindo as consequências da sua prontidão. Já este outro, de acordo com o verso 61, Jesus olha para ele e diz: segue-me. Ele diz assim: Senhor, mas deixa-me que primeiro eu vá me despedir dos da minha casa. E Jesus disse para ele assim: olha, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto, ou está apto para entrar no reino de Deus. O que Jesus estava a dizer é que não dá para segui-lo, um homem que enfrentou a cruz, que ia enfrentar a cruz, segui-lo pela metade, segui-lo em meio termo, segui-lo e adotar uma postura do politicamente correto, da meia-verdade. Jesus estava dizendo que era preciso determinação. Não se podia estar olhando para trás. E ele usa a figura do arado. Ele diz: aquele que lança mão do arado não pode olhar para trás. Os agricultores, afeitos ao trabalho pesado da terra, sabem muito bem o que é que significou isso na mentalidade da época. Sair da rota era ter que refazer o trabalho. Estar distraído era perigoso. Fazer aquele trabalho distraído. Então Jesus estava dizendo: não dá para me seguir distraído. Então o Cristo que ressuscitou, o Cristo que enfrentou a cruz, ele não veio recrutar seguidores distraídos. Não veio recrutar seguidores reticentes, desatentos. A ressurreição de Jesus nos convida para uma vida de atenção aos seus ensinamentos. Em uma ocasião, Jesus, com os 12 apóstolos, os orientou assim: aquele que não deixa pai, mãe, irmão, por causa de mim, do Evangelho, não pode ser meu seguidor, não é digno de mim. E não há quem tenha deixado pai, mãe, filhos, por amor de mim, do Evangelho, que já não receba neste tempo 100 vezes mais, e no porvir a eternidade. O desafio de seguir Jesus envolve muito mais do que emoção. Eu te seguirei por onde quer que andares. Seguir a Jesus envolve muito mais do que desatenção e predisposição para se despedir de casa. Aliás, alguém já destacava que esse era um tipo de seguidor social. Gostava muito de festas. E, aliás, o judaísmo é uma religião de festas.
O cristianismo é uma religião de alegria, mas só não é alegria, é dureza, é cruz. E Jesus ressuscitou justamente porque ele enfrentou todas as durezas do dia a dia. No momento que ele estava na cruz, ele orou e Deus não respondeu à oração dele. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Dureza. Deus, no entanto, não atendeu à oração de Jesus. Seguir a Jesus envolve passar pela experiência de orações não respondidas. E Jesus nos ensina isso. Paulo nos ensina isso, quando ele diz assim: eu roguei ao Senhor 3 vezes que me tirasse o espinho na carne, e ele disse-me, a minha graça te basta. Então a religião, a fé em Jesus ressurreto, não é apenas festa, é dureza. É ter que lidar com as nossas impossibilidades, com os nossos sonhos não realizados, mas postos diante de Deus. Quando Jesus olha para o grupo mais próximo dele, numa casa com medo dos judeus, e ele ressurreto aparece, a primeira coisa que ele diz: paz seja convosco. Então eles estavam faltos de paz. Eles estavam com medo. Seguir a Jesus muitas vezes também envolve medo. Mas medo não é covardia. Que, aliás, o medo é um tônico que Deus colocou em nossa alma para que nós não extrapolássemos a regularidade. Mas o medo, pânico, esse é perigoso. Ao invés de proteger-nos, porque o medo nos protege, por exemplo, de irmos de encontro a uma locomotiva, ao carro, atirarmos na frente dele. O medo, em dose desproporcional, paralisa-nos. Mas aqueles discípulos de Jesus estavam com medo dos judeus de serem mortos. Se mataram a Jesus, vão matar a nós, os seus seguidores. Você sabe, seguir Jesus envolve riscos, envolve dependência de Deus. E, aliás, envolve também submissão a Deus. Seja feita a tua vontade. O outro seguidor se prontifica. Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro eu sepultar o meu pai. E aí Jesus usa uma metáfora. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quanto a ti, vem e segue-me. Esse seguidor, certamente, ele não estava a dizer que o pai já estava na ataúde, já estava na urna funeral. Mas provavelmente o pai já estava em uma idade avançada e que precisava de cuidados especiais. E Jesus não ignorou isso, não. Jesus não ignora a necessidade que temos de cuidar da família, que, aliás, ao conceito do mandamento, honra a teu pai e a tua mãe. Mas Jesus estava vendo que aquele homem estava colocando uma desculpa para não seguir a Jesus. Quando o seu pai iria morrer? Quanto tempo ele teria de vida ainda? Como ele viveria servindo a Deus, dividido, na expectativa de que seu pai morresse hoje, amanhã ou depois? Aí Jesus provoca-o, usando a metáfora como nós falamos. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Quanto a ti, vem e segue-me. Insisto, Jesus ressuscitou para que nós
tivéssemos um procedimento de como seguidores dele, que deixássemos qualquer coisa para seguir a ele. Qualquer coisa. Jesus, quando chamou os primeiros discípulos, de acordo com o relato do Evangelho de João, chamou primeiro a André, depois André chamou seu irmão Pedro, e eles eram pescadores, e encontraram a João, e Jesus disse assim: de agora em diante, vocês vão renunciar às redes de pesca, e vocês vão pescar homens. O desafio do Cristo ressuscitado, o desafio da passagem da escravidão do pecado para a liberdade do Evangelho, envolve compromisso em propagar o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Mas eu destaco, além desses 3 seguidores distintos, destaco o último seguidor que não aparece necessariamente nesse texto, mas aparece no capítulo 10 do próprio Evangelho de Lucas, que são os seguidores que estão dispostos a qualquer sacrifício para seguir Jesus. Muitas vezes abrindo mão da segurança, da estabilidade, abrindo mão de privilégios para seguir a Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nós encontramos que Jesus recebe esses seguidores destemidos e os envia de 2 em 2 e diz assim: vocês vão seguir como ovelhas no meio de lobos. Vocês não devem buscar as glórias desse mundo. Não levem mais do que a roupa que vocês estão vestidos. Aonde vocês pousarem, aonde vocês passarem na propagação do Evangelho, ali se alimentem, ali e dali sobrevivam. O texto vai dizer-nos que esses seguidores de Jesus, eles tinham emoção. Mas eles não viviam uma fé carregada somente de emoção. Porque para Jesus não foi emocionante enfrentar a cruz. Não foi. Então esses seguidores de Jesus, eles não apenas se preocupavam com a morte de alguém, mas eles estavam dispostos ao martírio para propagar o Evangelho do Senhor. Esses seguidores a que Jesus está procurando hoje devem estar dispostos, decididos a sacrificarem qualquer coisa. Porque Jesus sacrificou tudo. Nós cantamos: da sua glória celestial veio Jesus aqui. Imagina, vir da glória. Hoje há muita gente buscando o Evangelho para ter glória para si. Mas nós encontramos na Bíblia: a glória, a honra e o louvor devem ser dados a Jesus. O Senhor ressuscitou para ter um tipo de seguidor destemido, um tipo de seguidor obediente, leal, que aceita todo e qualquer desafio. Nesse momento eu penso no servo de Deus desconhecido, que está lá na caatinga do nosso grande sertão nordestino, glorificando a Jesus e não buscando a glória para si. Mas nesse momento também eu reflito que alguns buscam a glória para si. Alguns estão preocupados em que eles apareçam e não Jesus. A ressurreição de Jesus remete-nos ao entendimento de submissão a Ele. Na oração do Pai Nosso,
Ele ensinou-nos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em meio ao medo, Jesus aparece, ressuscitado, e dá-nos a saudação. Paz seja convosco. Meu nobre amigo, meu querido irmão, Jesus está a nos saudar e deveremos saudar um aos outros com essa graça de Jesus, com essa paz de Jesus, e aceitarmos o desafio de vivermos em nossa vida como verdadeiros representantes daqueles que seguem a Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça que você seja ousado. E eu quero orar com você. Ó Deus, tua palavra tem nos dito, tem nos chamado ao desafio de te seguir inteiramente, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Que teu povo, Senhor, de posse desta tua paz, que atinge-nos nesses dias de perturbação, de medo, de temor, que essa tua paz tome conta da nossa nação. Tome conta desta cidade do Cabo de Santo Agostinho, desse estado de Pernambuco, do mundo. Que todos nós estejamos confiantes no Senhor. Amém.